Ah, da consulta. Tá. Não, eu sou amplamente favorável. Eu aprovo tudo. Ele já... Depois você traz aqui. É, igual da última vez, né? Aqui na pauta do senhor. Desculpa. Senhor, eu já escrevi retirar dos ofícios no sorvete. Aqui. Eu retiro só a hora que chegar. Na vez dele. Então é a última, né? Ele é o último. Mas pode retirar no início também. Nossa, eu vou retirar no início, é melhor. Porque aí não fica, sabe? Hoje eu estou falando assim, desculpa. Entendi. Não, você me falou. Me falou. Isso aqui, o que é? Marisa. Ah, isso aqui é a pauta. Isso aqui é a pauta, deixa aqui. Então, se eu tiver que consultar. Então pode levar isso. Então pode levar até isso aqui. Eu trouxe. O senhor vai pôr retirar? Ah, sim, Eu vou retirar no início. Tá aqui. Mas eu pego. Joana. Mas aí diz que o assessor dele está junto com ele. Não precisa falar o nome. Não, mas ele eu vou falar. Tá aqui? Está anotado. Ah, tá aqui. Tá. Então vamos. Bem, muito boa tarde a todos. Havendo número legal, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Valdir Neves Barbosa, Marisa Serrano, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, que pela primeira vez participa como conselheiro substituto da nossa sessão. Seja bem-vindo, conselheiro Célio. E bem como representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José Aido Camilo. Não contamos hoje com a presença do conselheiro Chadid, e eu já antecipo e peço à Secretaria das Sessões que retire de pauta todos os processos do conselheiro Chadid. Presente ainda o senhor auditor Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Em discussão, ata número 28 da sessão ordinária, realizada no dia 3 de dezembro de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Nada havendo, dou por encerrada a fase do expediente e passo à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Iniciando pelos processos sob a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu consulto o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Passo, então, a palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhor auditor substituto conselheiro, doutor Célio Lima de Oliveira, senhor auditor, senhores funcionários. Processos da relatoria do conselheiro Irã Coelho da Neve, cujos pareceres nós mantemos nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Tem a palavra o conselheiro Irã para a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, ilustre procurador de contas, doutor José Aido Camilo, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, senhor conselheiro Valdir Neves, senhores auditores e funcionários. Nosso primeiro voto, senhor presidente, refere-se ao processo número 9.472/2013, que trata da consulta formulada pelo município de Selvíria, tendo como interessado o senhor Jaime Soares Ferreira, prefeito municipal. Acolhendo parcialmente o parecer do Ministério Público de Contas, reconheço a existência de dúvida ou controvérsia na aplicação das leis que regulam a matéria e voto nos seguintes termos. 1.
pela procedência da consulta formulada através de ofício a esse Tribunal de Contas, pelo prefeito municipal de Selvíria, senhor Jaime Soares Ferreira. 2, pela resposta em tese aos quesitos apresentados pelo consulente da seguinte forma. Quesito 1, pergunta: qual o posicionamento desse tribunal sobre o sistema de credenciamento para a contratação de médicos para atender a rede de saúde pública? Resposta: eu desmembrei em 2 itens. A utilização do chamado sistema de credenciamento é possível, desde que respeitados os princípios gerais aplicados à administração pública, artigo 37, caput da Constituição Federal, com a preferência do concurso público para preenchimento de cargos ou empregos públicos, artigo 37, 2 da Constituição Federal, e a contratação de serviços preferencialmente por licitação pública, artigo 37, 21 da Constituição Federal. B, no caso específico, a utilização do sistema de credenciamento na primeira hipótese, no caso de contratação de profissionais médicos, pode ser utilizada desde que não seja possível preencher as vagas disponíveis a esses profissionais através de concurso público, artigo 37, 2 da Constituição Federal, e deverá ser precedida de um processo seletivo simplificado, utilizando-se subsidiariamente da diretriz disposta no artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal, e, na segunda hipótese, quando não for possível a contratação de prestação de serviços médicos mediante processo licitatório, em razão da inviabilidade de competição, podendo ser usado o artigo 25 da Lei 8666, que dispõe sobre a inexigibilidade de licitação. Quesito 2, pergunta: quando o respectivo procedimento é adotado pela administração pública, é necessário ser realizada anteriormente uma das modalidades de licitação, como, por exemplo, tomada de preço? Resposta: quando a administração pública utilizar-se do sistema de credenciamento para a contratação de serviços médicos, deverá demonstrar que não foi possível essa contratação mediante processo licitatório, utilizando-se de uma das modalidades da licitação da Lei 8666/93 ou pela modalidade de pregão, Lei 10.520, 17 de julho de 2002, para que se possa usar o artigo 25 da Lei 8666, que trata da inexigibilidade da licitação. Quesito 3, pergunta: para a realização do sistema de credenciamento, é preciso estar configurada a viabilidade da competição? Resposta: na utilização do chamado sistema de credenciamento para a contratação de prestação de serviços médicos, deve ser demonstrada que não há possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da administração, ou ainda, a hipótese de inviabilidade de competição pela contratação de todos. Nas palavras do mestre Carlos Ari, verifica-se que a licitação é a regra, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e artigo 2º da Lei 8.666, 93. No entanto, quando inviável a competição, será inexigível, artigo 25 da 8666. 3. Pela publicação na forma de parecer, C, no Diário Oficial, com fulcro no artigo 140 da Resolução Normativa número 76, 2013. Processo número 2340/2009, que cuida da prestação de contas do Fundo Municipal de Bem-Estar Social de Paranaíba, correspondente ao exercício 2008, tendo como responsável o senhor Manuel Roberto Ovídio. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe a seguinte decisão: pelo julgamento mencionado a prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação de sanção de multa ao ordenador de despesas, senhor Manuel Roberto Ovídio, prefeito municipal à época, no valor total de 230 UFERMs. Aí eu faço a distribuição dos seus diversos meios de infringência à lei, que deverá ser recolhida junto ao FUNTEC, no prazo regimental, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, pela intimação do resultado de julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados. No processo número 4.099/214, que trata da prestação de contas do município de Paraíso das Águas, relativo ao exercício de 2013, a administração do senhor Ivan da Cruz Pereira, o voto acompanha os pareceres proferidos pelos órgãos de apoio e pelo Ministério Público de Contas e propõe a seguinte deliberação: pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da referida prestação de contas, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados na forma regimental. Já no processo número 3.890/2014, atinente à prestação de contas do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Aparecida do Taboado, correspondente ao exercício de 2013, gestão do senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida,
O voto propõe ao Coleno plenário a decisão nos seguintes termos. Pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares, pela intimação do resultado do julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 2.211/2014, prestação de contas 2013 da Câmara Municipal de Três Lagoas, titular Jorge Aparecido Queiroz, 3.375/2014, prestação de contas 2013, Fundo Municipal de Saúde Paraíso das Águas, gestor Ivan da Cruz Pereira, 3.387/2014, prestação de contas 2013, do Fundo do Estudante Universitário de Paranaíba, responsável Maria Eugênia Alves de Assis, 3.542/2014, prestação de contas 2013 do Fundo Municipal Especial de Três Lagoas, titular Márcia Moura, 10.643/2012, prestação de contas 2011 da Câmara Municipal de Coxim, responsável Adilson Ferreira do Lago, e 6.424/2013, que trata da prestação de contas de 2012 do Fundo Municipal Antidrogas de Chapadão do Sul, tendo como titular gestor o senhor Joselito Kruger. No tocante ao processo número 6.373/2005, tendo como objeto o pedido de revisão interposto pelo senhor Diogo Robalim de Queiroz, prefeito à época de Paranaíba, em desfavor do acordo número 1155 de 2008, o voto foi proferido nos seguintes termos. Pelo conhecimento do presente recurso de pedido de revisão, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade, pelo improvimento do pedido para manter o acordo recorrido na sua íntegra, porquanto as razões recursais forem insuficientes para desconstituir o julgado anterior, permanecendo as ilegalidades e irregularidades anteriormente detectadas e fatos geradores da decisão desfavorável. Pela intimação do resultado de julgamento das autoridades administrativas competentes e demais interessados. Já no processo número 2669/2013/001, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor José Gilberto Garcia, ex-prefeito de Nova Andradina, em face da decisão singular número 1544/2014, o voto propõe a seguinte decisão. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe provimento, com efeito prático, de reformar o item 2 da respeitável decisão singular, conferindo-lhe a seguinte redação. Pela regularidade e legalidade do procedimento de formalização da nota de empenho de despesa de número 1009 de 2012, tendo em vista que foram observadas as hipóteses legais atinentes à espécie. Extinguir, por consequência, o item 3 da mencionada decisão, em face da insubsistência dos fundamentos fáticos e jurídicos que lhe deram sustentação, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 15.235/2013, relativo ao recurso ordinário interposto pelos senhores Silva Aparecido de Nutti e Márcio Antônio Porto Carreiro, ex-secretário de Estado de Cultura, em desfavor do Acorde 02-0017/2010, o voto está consubstanciado nos seguintes termos. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático de extinguir os itens 2 e 3 do acordo recorrido, mantendo-se os demais itens por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 37.051/2011/001, concernente ao recurso ordinário manejado pelo senhor Nelson Sintra Ribeiro, prefeito à época do município de Porto Murtinho, em face da decisão simples 02-534/2012, acompanhando o posicionamento adotado pelo corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, o voto é no seguinte sentido. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático de reformar os itens 1 e 2 da decisão combatida, conferindo-lhes a seguinte redação. 1. Pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo número 6/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho e a empresa Odontomédica Limitada, microempresa, tendo em vista que foram observadas as disposições legais atinentes à espécie, constituindo a ressalva em face da intempestividade na remessa de comprovante da publicação do extrato do termo aditivo na imprensa oficial. 2. Pela aplicação de multa no valor correspondente a 30 UFEM sob responsabilidade do senhor Nelson Sintra Ribeiro, em face da intempestividade da remessa do comprovante da publicação do extrato do primeiro termo, concedendo no prazo regimental para o recolhimento em favor do FUNTC, pela manutenção do item 3 pelos seus próprios jurídicos fundamentos, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados.
Por sua vez, no processo 18.423/2012/001, tendo como objeto o recurso ordinário interposto pelo senhor Oscar Luiz Pereira Brandão, ex-prefeito de Laguna Carapã, contra os termos da decisão simples número 01.871/2013, o voto propõe a decisão da seguinte forma. Pelo não conhecimento do presente recurso ordinário interposto em desfavor da decisão simples, por desatender aos pressupostos regimentais de admissibilidade, dada a sua intempestividade, pela extinção do feito sem resolução do mérito, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por fim, senhor presidente, processo número 58.999/2011/001, que dispõe sobre o recurso ordinário interposto pelo senhor Nelson Sintra Ribeira, ex-prefeito de Porto Murtinho, contra os termos da decisão número 01.564/2013. O voto acompanha o entendimento do corpo técnico e o parecer ministerial, no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário por atender às propostas regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe provimento, parcial provimento, com efeito prático, de reformar o item 2 da decisão recorrida, conferindo-lhe a seguinte redação. 2. Pela aplicação da multa de 30 eufermes ao ordenador de despesa à época dos fatos, senhor Nelson Sintra Ribeiro, em decorrência da remessa intempestiva dos documentos solicitados durante a execução financeira, pela manutenção dos demais itens, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano. Eu quero aqui cumprimentar o conselheiro Irã pelo belo voto e fecundo do processo 9.472/2013, que trata da consulta sobre o questionamento a respeito do sistema de credenciamento médico. É algo que nós precisávamos muito, todos nós estamos procurando achar um caminho, e esse voto vem homogeneizar os nossos entendimentos a respeito. Mas eu queria fazer um questionamento ao conselheiro Irã sobre, embora seja amplamente favorável a todo o projeto, sobre o quesito 1, que o conselheiro Irã, como ele disse aqui, ele separou em dois itens, a resposta A e o B. No B, ele fala do caso específico da utilização do sistema de credenciamento na área da saúde. Como o A não toca nesse assunto da área da saúde, a minha pergunta, e era bom que se esclareça, porque aí serve para todos nós aqui, para os nossos funcionários e os conselheiros, a pergunta é se seria outras modalidades de que não a médica, da área médica, seriam também utilizado esse credenciamento, porque na resposta A seria a utilização do chamado sistema de credenciamento é possível e elenca. E no B diz, no caso específico, que aí sim é a área médica, então me deu a impressão que nós estaríamos abrindo também aí para todas as áreas, inclusive para a área de consultorias, para a área de obras e outras, essa possibilidade. Eu queria ouvir um pouquinho o conselheiro Irã a respeito. Pois não, conselheira Marisa. Na verdade, a minha tentativa aqui era de tornar mais didático possível a resposta, para facilitar o entendimento do consulente. Na hora da elaboração do resumo, talvez tenha faltado captar um pouco mais do que estava na disposição do voto em si, embora não tenha nenhum prejuízo. Eu desmembrei a letra A e B pelas duas razões. Primeiro, para tornar didático ao entendimento da resposta. Segundo, que, na verdade, a pergunta leva para duas hipóteses. A primeira hipótese é da contratação de profissionais médicos. Individual. Individual. Então, quando estou falando aqui, no caso específico, estou querendo dizer, no caso específico, a utilização do sistema de saúde de credenciamento, na primeira hipótese. Qual que é a primeira hipótese? É a contratação de médicos. Aí, e tem a fundamentação dessa possibilidade, dessa hipótese, está prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E quando eu falo na segunda hipótese, qual que é a segunda hipótese? É a contratação de prestação de serviços médicos. As empresas. As empresas. Então, essa fundamentação está prevista no artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, por isso que eu desmembrei em A e B, na tentativa de tornar isso mais compreensível do consulente. Tenho conversado bastante com a conselheira Marisa, e a gente tem trocado muita ideia.
o cuidado que a gente tem que ter com resposta de consulta, que, em regra, o consulente faz a pergunta de tal forma que a expectativa deles é que a gente venha responder aquilo que eles querem ouvir. Então, por isso é que, na verdade, como o nosso parecer de consulta, o parecer C, torna-se norma, tem caráter normativo, a preocupação é deixar claro que o tribunal pensa isso sobre aquilo e isso sobre aquilo. Então, foi essa a intenção. Na leitura que poderá ser feita posteriormente do teor do voto em si, eu acho que ficou mais claro do que o resumo. Mas era essa a explicação que eu gostaria de fazer. É esse o questionamento que eu queria fazer também, e cumprimento mais uma vez o conselheiro Irã pelo brilhantismo do parecer C. Continua em discussão os relatórios do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com voto, o conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Se manifestou. E conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Antes de seguir, eu quero registrar e agradecer a presença na nossa sessão dos procuradores João Antônio de Oliveira Martins Júnior e Teto de Moraes Valente. Na sequência, temos os processos sob a relatoria do conselheiro Valdir Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu indago ao conselheiro se deseja relatar os processos em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas, doutor Aedo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, são 11 os processos da relatoria do conselheiro Valdir Neves, cujos pareceres nós mantemos nessa oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Passo, então, a palavra ao conselheiro Valdir Neves. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores conselheiros substitutos, senhoras e senhores servidores desta Corte. Processo 5.342/2013. Prestação de contas de gestão 2012 do Fundo Municipal de Habitação Popular de Sonora. Responsável Ademar Batista da Silva. Voto pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares, sem prejuízo das responsabilidades e eventuais combinações impostas em outros processos do mesmo período. O mesmo voto para os processos 3.989/2014, prestação de contas de gestão 2013 da Fundação de Cultura de São Gabriel do Oeste, responsável Maria Irene Reginato Eibel. 2.223/2014, balanço geral 2013 do Fundeb de Sonora, responsável Sônia Stuck Alves. 1.391/2013, prestação de contas de gestão 2012 da Câmara Municipal de Rio Cheio, responsável Geraldo Alves Arantes. Quanto ao processo 27.056/2011, inspeção ordinária 11/2011, da Câmara Municipal de Fátima do Sul, responsável Maria Jorge Leite da Silva, voto pela impugnação do montante de R$ 22.739,16, concernentes ao pagamento a maior a título de subsídio aos senhores vereadores do município de Fátima do Sul, no exercício de 2010, cuja importância total deverá ser devolvida aos cofres públicos, devidamente atualizada, no qual a responsabilização da restituição dos valores deverá ocorrer pela presidente da Casa de Leis, à época dividido proporcionalmente da seguinte forma. A presidente Maria Jorge Leite da Silva, total recebida maior, R$ 21.243,48. Primeiro secretário, Emerson Kleber Mendes, total recebido a mais, R$ 1.495,68. E ainda, pela aplicação de multa no valor de 100 UFERMs a responsável, pela permanência das irregularidades destacadas nos relatórios da inspeção e, por fim, recomendo para que a responsável, bem como aquele que a sucedeu, realize as correções das impropriedades identificadas nesse relatório. Processo 27.057/2011. Inspeção ordinária 12/2011 do Fundo Municipal de Saúde de Fátima do Sul, responsável Priscila Cristina Boldinar Witz Gazola, pela regularidade dos atos e fatos apurados durante a presente inspeção e pelo seu arquivamento. Quanto ao processo 9.741/2013, 2013-001, recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Viema, recorrente Éder Wilson França Lima,
pelo conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, reformando-se integralmente o acórdão recorrido, para fins de declarar a regularidade do procedimento licitatório, carta convite 9/2013, e da formalização do contrato administrativo 214/2013, bem como, por consequência, excluir a multa anteriormente aplicada ao recorrente. Quanto ao processo 3.455/2013, recurso ordinário do Fundo Municipal de Saúde Aquidauana, recorrente Fauzi Mohamed Abdul Hamid Suleiman, pelo conhecimento e provimento do referido recurso para reformar o acórdão número 1.013/2012 e declarar regular a prestação de contas do referido órgão referente ao exercício financeiro de 2009, bem como excluir a multa constante no item 2 do acórdão recorrido, pela recomendação recorrente para que atente com maior rigor o prazo de envio dos documentos a essa Corte de Contas. Processo 6.403/2013, recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Aquidauana, recorrente também Fauzi Suleiman, pelo conhecimento do recurso ordinário por cumprir os pressupostos de admissibilidade previstos e pelo improvimento mantendo o inteiro teor da respeitável decisão recorrida. O mesmo voto para o processo 9.143/2013, recurso ordinário da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, recorrente Rodrigo de Arruda. Voto pela regularidade e legalidade dos atos e fatos apurados durante a referida inspeção e pelo seu arquivamento. Processo 1.507/2011, 001, recurso ordinário do Fundeb de Bonito, recorrente José Arthur Soares de Figueiredo, pelo provimento do recurso ordinário interposto para, em reformando a decisão 156/2013, decidir pelo arquivamento do presente processo de relatório de inspeção ordinária 077/2010, pela consequente anulação do item 2 da referida decisão, desta forma, isentando o recorrente da multa que lhe foi imposta e cumprimento do item 3. Senhor presidente, todos os interessados nos processos serão intimados os resultados do julgamento da forma regimental. São esses os nossos relatórios e votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Irã. Acompanhe o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com relator. Conselheiro Célio Lima de Oliveira. Com relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processos sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, que estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu consulto a conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Senhor presidente, em bloco, mas eu solicito a retirada para reanálise do processo 117.373 de 2012. Autorizada a retirada, continua com a palavra, ou melhor, eu passo então a palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, ratificamos os pareceres exarados nos processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano, submetido hoje a julgamento. São os pareceres. Com a palavra a conselheira, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, Sérgio Quissameza, Leandro, nossos procuradores, doutor Terto, doutor João Antônio, senhoras e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. 18.598 de 2012, da Procuradoria-Geral do Estado, responsável Rafael Cordibelli Francisco, prestação de conta de direção 2011, acolhendo a análise do corpo técnico, os pareceres do Corpo Especial de Auditoria e do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas sejam julgadas com contas regulares. Voto no mesmo sentido nos três processos a seguir. 3.777, 2014, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Industrial de Amambaia, responsável Sérgio Barbosa, prestação de conta de direção 2013. Processo 4.651, 2012, do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Ribas do Rio Pardo, responsável Robson Luiz Moreira, prestação de conta de direção de 2011. Processo 5.006, de 2012, do Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica, responsável Indolfo Pereira dos Santos Neto, prestação de conta de direção de 2011. Quanto ao processo 3.873, de 2014, do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Bela Vista, responsável Renato Rosa, prestação de conta de gestão 2013, eu acolho a análise do corpo técnico do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido, para que as contas sejam julgadas como contas irregulares e a aplicação de multa equivalente a 100 UFERMs ao gestor. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. 6.198 de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Itacuru, responsável Cláudio Rocha Barcelos, prestação de conta de gestão de 2012. Quanto ao processo 5.083 de 2012, da Câmara Municipal de Água Clara, responsável Valdecir Pedro de Carvalho,
Relatório de gestão fiscal no segundo semestre de 2011. Eu acolho a análise da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e voto pela aplicação de multa equivalente a 30 UFERMs ao presidente da Câmara. Processo 986 de 2012, da Prefeitura Municipal de Água Clara, responsável Edivaldo Alves de Queiroz, relatório de inspeção ordinária 5 de 2011. Eu acompanho o entendimento do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de inspeção ordinária, pela aplicação de multa regimental ao ordenador de despesa no valor de 200 UFERMs e pela impugnação no valor de R$ 41.100 referentes às diárias concedidas sem a devida comprovação da realização das viagens e finalidade das mesmas. O seguinte processo foi retirado de pauta e, nos 4 processos a seguir, voto pela aplicação de multa em razão do não encaminhamento ou encaminhamento intempestivo dos balancetes do SICOM. Processo 117.395 de 2012, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza. A multa arbitrada é equivalente a 120 UFERMs, a então presidente da Câmara Municipal, pelo encaminhamento intempestivo dos balancetes de maio a junho de 2012. O processo 118.019 de 2012, da Câmara Municipal de Iguatemi, responsável Jesus Milani de Santana. A multa arbitrada é equivalente a 90 UFERMs, ao então presidente da Câmara Municipal, pelo encaminhamento intempestivo dos balancetes de abril a junho de 2012. Processo 118.021 de 2012, da Câmara Municipal de Inocência, responsável Henrique César Líria Alves. A multa arbitrada é equivalente a 600 UFERMs, ao então presidente da Câmara, pela não remessa dos balancetes de janeiro a dezembro de 2011, e processo 119.785 de 2012, da Câmara Municipal de Posto Murtinho, responsável José Gomes Sobrinho. A multa aplicada é equivalente a 300 UFERMs ao ex-presidente da Câmara pela não remessa dos balancetes de janeiro a junho de 2012. Quanto ao processo 119.888 de 2012, do Fundeb de Brasilândia, responsável Antônio de Pádua Tiago e Francisco Aparecido Lins, o assunto é o relatório de auditoria número 101 de 2012. Eu acompanho o entendimento do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de auditoria, pela aplicação de multa regimental ao ex-prefeito municipal e ao ex-secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no valor de 50 UFERMs cada um por grave infração à norma legal, e pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote as providências necessárias ao preenchimento de vagas por meio de concurso público na área da educação, e pela remessa dos autos ao Ministério Público de Contas, para o fim de que o digno procurador responsável, dentro do rol das atribuições que lhe são conferidas, dê ciência dos fatos e irregularidades aqui constatadas, adouta a Procuradoria-Geral de Justiça. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 19.340 de 2012, do Fundeb de Chapadão do Sul, responsável Elisete Emico Obara. O assunto é o relatório de auditoria número 15 de 2012. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental. E o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Zero meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, o conselheiro Irã. Acompanha a relatora. Conselheiro Valdir Neves. Com a relatora. Conselheiro substituto Célio de Lima. Com a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Nós temos aqui agora um processo em regime de urgência, que é o processo de número 17.398, órgão Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, assunto resolução, que fixa para os próximos 12 meses o percentual de cálculo variável para pagamento da gratificação de desempenho e metas GDM aos servidores, que trata o artigo 5º, incisos 1 a 3 da Lei Estadual número 3.877 de 2010. Eu passo às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José Aedo, para a emissão de parecer oral. Senhor presidente, ilustres conselheiros, o processo mencionado pelo ilustre presidente desta Corte de Contas trata-se de um projeto de resolução que, em suma, fixa o percentual para a retribuição variável da gratificação de desempenho e meta
chamada GDDM, instituída pela lei do quadro de pessoal do Tribunal de Contas no percentual de 10%. Já tomamos conhecimento anteriormente do teor do projeto, não vemos nenhuma ilegalidade e a necessidade da fixação desse percentual é premente num exercício anterior para vigir no exercício seguinte. Portanto, o Ministério Público de Contas opina favoravelmente à aprovação do projeto de resolução. Nosso parecer, senhor presidente. Eu designo o conselheiro Irã para relatório e voto oral. Senhor presidente, projeto de resolução apresentado por Vossa Excelência. Queremos registrar e cumprimentar Vossa Excelência porque tivemos conhecimento prévio do projeto, com tempo suficiente para fazer a devida análise. E agora, com um pronunciamento do Ministério Público de Contas, tomo emprestado as ponderações do eminente Procurador-Geral e as torno como minhas razões de decidir. Não vejo também nenhum óbice na tramitação e aprovação do projeto apresentado e voto pela sua aprovação. Então, eu coloco em discussão o relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Conselheira Marisa Serrano, como voto? De acordo, senhor presidente. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Bem, fica então aprovado. Temos aqui mais um processo em regime de urgência, que é o processo de número 17.552, cujo assunto órgão Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo assunto é a resolução que altera as disposições da Instrução Normativa TCMS número 35, de 14 de dezembro de 2011, e dá outras providências. Eu, novamente, passo a mão do procurador Dr. Aedo para emissão de parecer. Colhendo plenário, processo enunciado pela presidência, trata-se de projeto de resolução que os próprios considerando esclarece. Considerando a necessidade de atualização dos dados, documentos e informações solicitadas pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, considerando ainda a necessidade de se aprimorar constantemente a remessa obrigatória de informações, dados e documentos pelo judicionado, tornando-se mais eficaz e célere. Aí o Tribunal de Contas, modificando os dispositivos da Resolução 35, insere diversos dispositivos aqui, inclusive necessários e até com relação ao acompanhamento das contas relativas a prefeitos, ou chamadas contas de governo, entendemos, senhor presidente, até tardias, mas antes tarde do que nunca. Não vemos nenhuma ilegalidade no projeto de resolução quanto à sua forma, portanto, somos favoráveis à aprovação do projeto. Eu designo a conselheira Marisa Serrano para parecer oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse é um projeto que, como disse o Ministério Público de Contas, é um projeto necessário para o Tribunal de Contas, tendo em vista a agilidade do tribunal e, principalmente, a qualidade dos serviços prestados. E, à medida que nós estamos aqui analisando a possibilidade, inclusive, de um piloto com alguns municípios, 6 municípios, para que a gente possa, através do tribunal, chegar a um denominador comum e aperfeiçoar mais o nosso trabalho, eu peço aprovação e, de acordo com aquilo que o tribunal, doutor Aedo, colocou, do Ministério Público de Contas, estou amplamente favorável e peço aprovação dos meus pares. Em discussão, relatório e voto oral da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Irã? Acompanhe a relatora. Conselheiro Valdir Neves? Com a relatora. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira? Com a relatora. Bem, aprovado por unanimidade, vai ao expediente. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Senhor presidente. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano. Está na mesa aqui, à frente de cada conselheiro e do Ministério Público, o relatório das ações educacionais de 2013 2014, desse biênio,
da ESCOEX. É um relatório que faz um balanço dos 2 anos que o senhor Benhur Ferreira, doutor Benhur Ferreira, como coordenador e eu como diretora, estivemos à frente da ESCOEX. E, no final, colocamos também as despesas que tivemos nesses 2 anos para o conhecimento de todos e tornar mais transparente o trabalho que lá desenvolvemos. E vai ser amplamente distribuído e divulgado para todos os órgãos. E quero também, senhor presidente, dizer que ontem, na segunda Câmara, nós fizemos uma singela homenagem ao procurador Teto de Moraes Valente, que, já que foi sua última ação na segunda Câmara, e o doutor João Antônio, o conselheiro Irã, a auditora Patrícia, cumprimentamos o doutor Teto pelos anos que dedicou aqui a esse tribunal e agradecemos o trabalho dele junto à nossa Câmara durante todo esse tempo. E também queria cumprimentar, mas não está presente aqui, o doutor Joaquim Martins de Araújo Filho, que também deixa esse tribunal nessa data. E depois também agradecer, se me permite, senhor presidente, aos servidores do Tribunal de Contas durante esse ano de 2014, com muitas esperanças para 2015, já que as mudanças que nós precisamos fazer nesse tribunal é justamente para avançar na agilidade, na qualidade do controle externo, e eu tenho certeza que teremos um bom ano pela frente, e cumprimento a todos, desejando aí um bom final de ano, um bom Natal e com muitas esperanças para o ano novo. Esses meus desejos, senhor presidente. Bem, eu assino embaixo a homenagem que foi prestada ontem ao doutor Teto pelo trabalho realizado ao longo de sua carreira aqui no Tribunal de Contas. Ele está aqui presente, tá? Receba nossas homenagens e nossos cumprimentos, doutor Teto. Eu também, antes de encerrar, quero aproveitar a oportunidade, na esteira da conselheira Marisa Serrano, e agradecer a todos os funcionários do Tribunal de Contas aqui presentes e a todos aqueles que nos ouvem pelo sistema de som do tribunal, pelo trabalho realizado ao longo do ano, que se finda brevemente, e pela dedicação, pelo empenho, pelo profissionalismo demonstrado durante todo o tempo. E o faço na condição de presidente do Tribunal de Contas. E, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, quero também fazer um agradecimento especial, aí na condição de conselheiro, a todos os funcionários que me acompanharam ao longo dos últimos 8 anos, do meu gabinete, e agradeço na pessoa do Abel, que está aqui presente, do meu gabinete, e da primeira inspetoria de controle externo, que faço na pessoa da senhora Arlene, que também está aqui presente e sempre nos acompanhando nas nossas sessões. Fica aqui, então, registrado o meu agradecimento e também aproveitando e antecipo nossos votos de um Feliz Natal a todos os funcionários desta casa e um ano novo repleto de realizações, extensiva a todos os seus familiares. Fica aqui registrado o nosso agradecimento, mais uma vez, pela dedicação e profissionalismo que todos vocês demonstraram ao longo de todo esse período que aqui passamos. Se ninguém mais for fazer uso da palavra, eu encerro a fase de comunicações diversas e essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão e, mais uma vez, um abraço a todos e muito obrigado.